Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast É Coisa Séria, um programa para te ajudar a viver mais e melhor. Eu sou Fabiana Lusnak. E eu sou a Júlia Hagihara. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa as notificações, curte, comenta, compartilha, porque hoje o nosso episódio está sensacional, né, Fabi? Tá, para mostrar os dentes hoje. Seja bem-vinda, doutora Letícia. Obrigada, meninas. Obrigada. É muito bom te receber aqui. Eu que agradeço. A gente quer saber muito da sua história. Todos os ouvintes sempre querem saber como é que foi a jornada até chegar, né? Ser dentista. Conta Tinha um alguém na pouquinho sobre família, você. exato, que te inspirou. Bom, então vamos contar um pouquinho. Isso. Meninas, quando eu pensei em fazer odontologia, na realidade, eu pensei em algo que eu mandasse em mim. Tá. Que ninguém mandasse em mim. Tá. Que eu não queria ter chefe. Olha. Então, esse foi o meu primeiro critério de escolha para qualquer que fosse a minha faculdade. Em segundo lugar, o que eu pensei? Eu falei, bom, eu gosto de pessoas, eu gosto de relacionamento, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de saber de história de pessoas, eu quero ter esse envolvimento com pessoas. E eu também sempre tive uma consciência do seguinte, eu acho que a gente não pode estar no mundo por estar. Eu acho que a gente tem que estar no mundo para fazer algo para alguém. Então, assim, o que eu posso falar para vocês da minha adolescência, eu sempre fui uma pessoa engajada com algumas situações. Então, eu sempre fui de ajudar a Toca de Assis, então eu ia para aquelas palestras que tinha, eu ajudava a fazer o sopão, eu ajudava a fazer várias coisas. Então, eu sempre gostei dessa parte também mais humanizada com o ser humano. Daí eu pensei, falei, bom, o que eu vou escolher então, que eu vou conseguir ajudar as pessoas, que eu vou conseguir não ser só mais uma e que eu vou trazer tudo isso e não vou ter um chefe. Muito bom. Daí foi quando eu escolhi a área da saúde, né? Dentro da área da saúde, que eu achei que seria aonde que eu conseguiria mais estar conectada realmente com as pessoas e poder fazer alguma coisa, fazer a diferença. E daí eu escolhi a odontologia, que você consegue ter o seu consultório, você consegue ser o seu chefe, só que eu não sabia que era tão difícil ser o seu próprio chefe. E daí, então, primeira coisa foi isso que eu decidi. Então, assim, realmente a minha jornada de escolha pela faculdade foi essa. Quando eu comecei a fazer odontologia, eu fiz 2 anos, e daí meu pai já residia na época em Lisboa. Tá. E daí eu tranquei a faculdade e eu fui ficar 1 ano com ele. Você é daqui de Campinas? Eu sou aqui de Campinas. Tá. Daí eu tranquei a faculdade, eu fiquei 1 ano lá. E, assim, tive experiências maravilhosas. Conheci a Europa inteira. Lá então, é lindo, né? Nossa, foi assim, foi algo realmente diferente na minha vida, de conhecer cultura, de conhecer... Nossa, eu ia falar alimentação, não dá, né, gente? Gastronomia, Depois tudo diferente. Gastronomia. Então, assim, a gente... Nossa, foi mágico. Porque sempre minha mãe falava, minha filha, se forma primeiro para depois você ir ficar um tempo com o seu pai. E daí eu sempre pensei, eu falei, gente, como que eu vou parar a faculdade? Você se forma, às vezes você já está engajado em algumas coisas. Foi quando eu parei. E quando eu estive lá em Portugal, eu tive a oportunidade de trabalhar como auxiliar de vários dentistas. Ah, que legal. Então, eu tive essa oportunidade. E quando aconteceu isso na minha vida, gente, foi assim, eu realmente falei, nossa, realmente é isso que eu quero fazer. Daí eu voltei pro Brasil, finalizei a faculdade. E logo que eu me formei, eu fui trabalhar em Campo Grande. Conheço. Então, daí a gente tem o começo, né? Então, eu acho que é muito gostoso. Vamos contar meu primeiro paciente. Meu primeiro paciente, eu fui contratada por uma clínica. E essa clínica, então, a primeira coisa que E eu tava muito nervosa, então, a primeira coisa que eles falaram, Letícia, então, olha, nós vamos fazer assim, assim, assim. Mas eram algumas diretrizes, mas sem mandar, porque eu sabia que a hora que eu entrasse na minha sala, eu ia ficar sozinha. Eu falei, bom, era isso que eu queria. Bom, minha primeira paciente, vem a secretária, eu mais nervosa do que a secretária, porque na faculdade você tem o professor, né? Sim. E daí, ela falou assim, olha, você vai pegar a paciente mais medrosa do mundo. Nossa. Eu falei, meu Só pra Deus começar, do céu. né? Pra ter aquele gostinho. Não, uma delícia, gente, uma delícia. Eu falei, bom, então tá. Ela medrosa. Eu falei, mas daí eu pensava comigo, quem que tá com mais com medo, eu ou ela? Mas tudo bem. Só que daí ela chegou e ela era uma pessoa um pouquinho acima do peso. Daí eu falei, meu Deus. E na faculdade, gente, é tudo muito tranquilo. Você tem ali o professor todo momento, você tem todo
essa conexão Sim. então, assim, você vai lá e Apoio, chama. né? É. E também as cadeiras são bem diferentes, né? Elas são manuais e lá nesse primeiro consultório que eu tive, era eletrônica. Meu Deus. Bom, eu comecei a descer a paciente, foi maravilhoso, ela já caiu da cadeira. Não acredito. E eu segurando, doutora eu desci Letícia. todo o encosto, e eu segurando a mulher e gritando. Bom, essa foi a minha primeira... Porque assim eu comecei a ser dentista. Nem tudo são flores. Então assim foi meu primeiro paciente. E daí, eu sempre gostei muito desta área. Eu acho que ela é uma área muito bonita. Eu acho que quando a gente olha para um corpo, para uma pessoa, eu acho que esse sorriso, eu acho que a gente não pensa só em dente, a gente pensa muito além. Eu acho que é através da boca que a gente tem um diálogo com as pessoas, que a gente Sim. troca, que a gente verbaliza. É através da boca que a gente se alimenta. Ou seja, então é através daí que a gente consegue ter uma saúde. É através da boca que a gente expressa nossos sentimentos, nossas alegrias, nossas insatisfações. Então, eu acho que do corpo humano, claro que tudo é um conjunto, tudo é muito importante, mas eu acho que a boca, pra mim, no meu ponto demais, de né? vista... A boca fala Beija. muito. A boca fala Beija. E daí daí eu fiquei lá, daí depois eu saí de Campo Grande, eu mudei pra Carapicuíba. Você queria ficar migrando, né? Queria. Gente, Carapicuíba hoje é tão engraçado, né? Porque quando a gente se forma, a gente tem algumas situações que a gente, assim, nos impede de ser a gente mesmo, né? Porque, infelizmente, o dia inteiro a gente trabalha com o nosso ego. Então, a gente tem que romper essas barreiras do ego. E eu falo que foi a coisa mais fantástica dentro da minha profissão que realmente eu pude vivenciar. Eu fui trabalhar em clínica popular. Que legal. E você Vem trabalhar de numa... tudo, então, né? De tudo. Você consegue te extrair um dente com cotonete. Você é obrigada a fazer virar. tudo. E pra mim, como história de vida profissional, eu conheci pessoas mais diferentes do mundo, que vocês podem imaginar, assim. E lá em Carapicuíba era muito engraçado, porque, assim, é um bairro, né, extremamente pobre, todo mundo sabe, mas lá tinha um calçadão que tinha clínicas, mesmo sendo popular, muito boas. Então, a gente atendia tanto uma classe baixa quanto classe média, e tinha alguns ali que era muito próximo de Alphaville, que também iam lá. Então, assim, era muito engraçado. Você pegou de tudo um pouco ali, então, Peguei né? de tudo um pouco. Então, eu pude experimentar um pouquinho de cada paciente, conhecer um pouquinho de cada história, realmente conhecer o que todo mundo fala, que é muito gostoso quando a gente tem a oportunidade, né, de ter um amparo na vida. E quando a gente não tem, o que realmente a gente tem que se sujeitar. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu tenho certeza, não sou perfeita, mas, assim, eu sei que eu fiz um pouquinho de diferença Pode para ajudar, aquelas né? pessoas. Sim, muito bom. Então, Nessa fase, qual foi o pior caso, assim, o caso mais complexo que você pegou ali com essa população mais carente? Você acha, assim, que foi mais difícil pra você? Você falou assim, nossa, que... eu acho... Então, eu vou te falar de um caso, tá? Foi uma senhora que, infelizmente, a gente teve que extrair todos os dentes dela, que ela tinha um problema periodontal muito sério. E, realmente, aquilo para ela foi algo que a clínica toda se comoveu, porque ela realmente ficou, assim, parecia que era um luto. A gente teve que fazer um trabalho muito separado com ela, porque realmente ela sofreu muito. Psicológica também? Total, total, total. E eu posso te dizer de uma situação de atendimento, que também tem, né? Eu tive que atender com uma arma na minha cabeça. Não O acredito, quê? doutora. Tive que atender com uma arma na minha cabeça. Então... Como assim? Vou te contar. Então, meninas, o que aconteceu numa situação, né? Como tem várias gangues lá em Carapicuíba, teve uma vez que entrou uma pessoa com 3, vamos dizer, guarda-costas, e que ele estava com muito dente, era uma dor de canal. E eu fui a primeira ali que apareci na hora, ali na recepção, porque a gente era rotativo, né? Terminava de atender, ia lá pegar a fichinha, e eu fui a que caiu. E daí, logo em seguida, eles já me levaram pra sala, com uma arma na cabeça,
e fez eu atender. Só que eu sou uma pessoa autêntica. Eu falei pra ele, não vou te atender com essa arma na minha cabeça, porque não tem necessidade. Sim. E ele realmente... E atender de qualquer jeito, não é? É terrível, é Sim. terrível. É que quer mostrar poder, talvez. Tudo. Mas como eu sou uma pessoa que falo pouco... Dá essa arma aqui. E daí eu consegui fazer ele deixar os seguranças dele lá fora. Ai, que 2, um ficou lá dentro. Peguei amizade com ele. Daí eu atendi a mãe, a mulher. Nossa, já virou E tava amiga, protegida, já. ninguém relava em você. Gente, mas você sabe o que foi interessante? Então, eu vou Nossa. contar pra vocês. Lá rodava muito essa parte realmente de dinheiro. E ele falou, enquanto você estiver nessa clínica, a clínica ela está protegida. E nunca aconteceu nada nessa clínica. Foi eu sair, deu uma semana, teve assalto na clínica. Meu Deus. Foi. Então, assim, a gente... Quer voltar, Passou por doutora? Vai lá rever os amigos, doutora. Nada. Já foi, né? Uma Nossa. fase, né, Foi. doutora? Não. Mas foi ótimo, gente. Foi o lugar que eu mais aprendi. Foi o lugar que mais realmente mostrou realidades que eu não conhecia. E também eu falo que quando você tem essa relação interpessoal com as pessoas, além de você entregar, né? Que eu estou aqui realmente para servir, mas você também é servida pela experiência de vida das pessoas. Então, foi maravilhoso. Logo em seguida, eu vim para Campinas, que eu sou de Campinas, e daí eu retornei para Campinas e eu comecei a trabalhar em um consultório, daí eu já fui para o Extremo, que eu tenho maior honra de falar o nome dele, que é uma pessoa extremamente, para mim, dentro de Campinas, eu acho que ele é uma sumidade, que é o Rubens Sorge. E eu aprendi muito, muito com ele. Foi ele que deu um grande... Eu falo que ele foi um trampolim na minha vida. Porque ele realmente me cobrava, ele, sabe? Ele fazia eu fazer curso, ele fez eu me decidir a minha primeira especialização. Não, você não pode, isso e aquilo. Então, assim, foi muito bom. Te incentivou, né? Muito, me incentivou muito. E com isso, eu comecei, então, daí fazer as minhas especializações. Daí eu fiz, minha primeira foi sobre prótese, até por conta dele, porque ele é protesista. Então, eu fui fazer prótese, fui fazer reabilitação oral, que foi muito importante para mim. Eu acho que a gente consegue descobrir algo realmente, toda uma oclusão, toda uma mordida. Você pega toda essa parte de estética. Então, assim, foi diferente. Eu acho que de todas as áreas dentro da odontologia, gente, o que eu posso falar para vocês é que eu acho que a prótese, ela é a mais completa. Ela é a que realmente você é obrigado a entender um pouquinho de cada área da odontologia. Então, foi isso que ela me trouxe. Ela me trouxe uma base muito boa. Depois disso, eu fiz endodontia, que também... Daí, eu comecei a fazer aqueles casamentos. Então, eu já fazia o canal e já fazia a prótese e a coroa. Já era um completão. Já aí. era um completão. E depois, eu fiz oclusão. Porque daí, eu já, então, fazia o canal, fazia a prótese e o pino e a coroa. E já corrigia. Então, Olha, eu fiquei que nisso legal. muito tempo. Olha. Muito tempo. Logo em seguida, eu conheci o meu marido. E eu mudei pra Barretos. E quando eu cheguei Ó, em cidade do rodeio, hein? Eita, semana que vem é nós. rodeio. Daí eu fiquei lá fiquei em Barretos, meninas. E quando eu fui convidada para ser uma das diretoras social da PCD. E com isso, tinha vários cursos que tinham que fazer lá em Barretos. A PCD, Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas. E lá surgiu um curso. E nesse curso, eu me interessei muito pela essa parte da estética. Eu me engajei muito com a professora. Ela me convidou para eu fazer alguns cursos com ela, ser monitora dela em São Paulo. Eu aceitei. E daí foi realmente onde que eu comecei a tomar o meu caminho, tá? Fiquei com ela. Nisso, ela ia dar um curso. Daí eu fui fiz 2 residências em harmonização. Logo em seguida, eu fui para fazer uma especialização de harmonização também. E agora, mês que vem, eu estou terminando a primeira turma de mestrado do Brasil em harmonização. Novidades, Tô bem hein? feliz, tô Super bem top, feliz. Que bom. Que legal. E nesse meio
todo, o que eu posso dizer para vocês, fazem 8 anos que eu dou curso dentro da harmonização também. Legal. Eu sempre tive... Só para dentistas? Não. Aberto para Já dei qualquer área aulas da para saúde, biomédico, da para estética. farmacêuticos, para médicos, para dentistas. Para toda essa área realmente que é apta a poder estar fazendo a harmonização orofacial. E daí estou eu aqui, essa é a minha... Adoro! História. Guerreira, né, Fabi? Nossa, muitos, né? Estudiosa, Altos e trabalhadora. baixos. E, doutora, como que é, assim, nessa transição, né? Aí você acaba se deparando com alguns excessos, pessoas que, não sei, ou até profissionais, quando você tá dando aula, que estão mais pelo financeiro do que pelo paciente em si, pela estética, não sei. Como que é? Bom, então vamos falar um pouquinho desse aluno que procura, tá? Tem o aluno que procura realmente, eu acho que é por um amor mesmo, que você vê isso, aquele que ele tá interessado. Então, vamos deixar isso um pouquinho de lado, porque ele é o normal, ele é o Sim. comum. E vamos para esse outro. Hoje, a harmonização, ela tá num boom muito grande. Sim. Né? E você sabe que é até interessante, porque a gente, apesar de todo desse meu currículo, que eu tenho muito orgulho de falar, porque eu acho que o que eu mais dei para harmonização foi o que é mais caro para mim, que é o meu tempo. Certo. Que é a ausência com meu marido, que é a ausência com meu filho, que é a ausência que eu deixei de estar em apresentações, para eu poder realmente estar honrando e me tornar profissional, que cada dia eu quero ser melhor. Então, como ele tornou muito esse boom, eu vejo que aqueles profissionais que ele, às vezes, não está se dando muito bem, ou que não está ganhando, eu vejo que ele simplesmente, ele vai tentar fazer um cursinho, o famoso cursinho da harmonização, e eles querem estar entrando realmente só por conta do dinheiro. Então, você vê que quando você pega... Porque, para mim, a base da harmonização é a anatomia. Eu acho que se você souber anatomia, você é capaz de fazer qualquer procedimento e você é capaz Faz um bom de trabalho, corrigir qualquer intercorrência. Sim. É a junção desses dois. E daí você vê que realmente eles estão preocupados quando você começa a dar uma aula que ela é mais anatomia, fisiologia, eles querem mais só saber como que é o beabá do procedimento. Como que faz, como que coloca e pronto, Que é acabou. pular É isso que eles né? querem. E vai É isso refletir que no eles paciente, né? Agora, quanto ao excesso, vou te falar. O que acontece? Eu acho que a harmonização hoje, a gente pode dizer que ela é muito um bebê. Tá? Ela é um bebê. Então, assim, eu acho que todos os dias está saindo muito artigo científico. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito em cima de artigos científicos, porque eu acho que realmente a gente tem um respaldo se algo acontecer. Dá mais Exato. autoridade Com também, certeza. né? E qualquer coisa que acontecer, é muito fácil você pegar aquele artigo e você ir com a pessoa e você falar, olha, está aqui, eu tô embasada. Porque hoje também tá um boom muito grande tá um boom muito grande do quê? Gente, hoje nós temos, infelizmente, pacientes maldosos, Sim. tá? Que eles vão Já para realmente pensando mal. já entrar com advogado e para ganhar. Não acredito. Tá cheio, tá? Então, hoje a gente também tá com essa demanda muito grande. Então, o que eu acho? Eu acho que hoje, assim, vamos falar de uma coisa muito básica. Vamos falar do microagulhamento. O microagulhamento, assim que começou a ser preconizado, era pra gente fazer com aquele roller, né? E era pra gente realmente, aquele sangue, né, ficar no rosto. Hoje a gente vê que é totalmente diferente, que era feito de uma maneira incorreta. Então, eu acho que todos os dias, o que eu quero dizer com tudo isso? Todos os dias está saindo artigos científicos, todos os dias está saindo maneiras novas da gente fazer, tá? Então, eu acho que todos os dias a gente pode estar melhorando essa parte e a gente pode estar preconizando aí protocolos diferentes. Mas, as pessoas perderam muito a mão. Em que sentido? Eu acho que um pouco de falta de conhecimento também. Então, a pessoa, o profissional, ele sabe fazer preenchimento, ele faz um curso de preenchimento e toxina. Então, tudo ele vai resolver só com preenchimento com a toxina. É isso que eu ia te perguntar. Toda tendência para todo mundo? Ou cada um tem o seu... Para cada procedimento, cada novidade, tem uma pessoa específica, um paciente específico para aquilo. Não Porque é hoje a toda gente novidade no mercado uma que distorção cabe. de imagem, né? Todo mundo é assim. Porque às vezes o que é bom pra pele da Fabi, pro rosto da Fabi, não é bom Não, pra mim. exato. Sim. Mas tem essa generalidade, né? Que não, tá em altos preenchedores, Todo mundo então tem que fazer. preenchedor em todo mundo. O que você acha disso? Bom, vou falar o que eu penso, tá? Eu acho que, assim, a gente tem que pensar que cada
produto, ele tem a sua indicação. Primeira coisa, tá? Então, a gente tem aquele produto que a gente vai paralisar o seu músculo pra gente melhorar rugas. A gente tem aquele produto que a gente vai preencher, porque nós envelhecemos todos os dias. Então, a gente vai melhorar o quê? A gente vai reposicionar aquilo que a gente tá tendo um envelhecimento constante. Existe aquele produto que a gente vai bioestimular aquele colágeno, que a gente vai mexer naquela flacidez. Então, assim, cada produto... Eu posso te dizer que ele é indicado, sim, para todo mundo. Tá. Mas com dosagem diferente, em locais diferentes e quantidades diferentes. Situações diferentes. Situações também, né, diferentes. Eu acho que caiu muito algumas coisas assim. Vamos fazer um atendimento humanizado. Vamos fazer um atendimento único. Gente, mas qualquer situação, ela é única. Mesmo quando a gente vai comprar uma roupa. A minha calça é de um tamanho, a sua é outra, a sua é outra. Então, realmente, as pessoas, elas são diferentes. Elas gostam de coisas diferentes. Então, eu acho que hoje tem um público para tudo. Só que a gente não pode esquecer de uma essência lá atrás. Tá. Todo mundo que chega no seu consultório, que quer algo, muito poucas pessoas são só por... Nossa, eu quero fazer um lábio. Não, existe alguma coisa lá dentro dela que ela quer externar. Sim. Gatilhos, tá? né? São os gatilhos, são as dores. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é escutar esse paciente. Tá. A gente tem que olhar dentro dos olhos dele. A gente tem que entender o porquê que ele tá ali, o que está fazendo. Eu sou uma pessoa que eu converso muito com o meu paciente antes de eu fazer qualquer coisa nele. E eu tenho pacientes que a gente conversa e ele sai do meu consultório sem fazer absolutamente nada. É isso que eu ia te perguntar. A senhora Mas já isso chegou é a falar diferente. não? Mas isso é diferente. Falo. Porque tem profissionais que pensam dinheiro. A Vai e qualquer faz. custo, já que quer, ou mesmo que Agora não quer. você Meninas, você eu- já, né, contou. Às vezes tem os excessos. A pessoa chega pra você e fala assim: não, doutora, eu quero essa boca aqui. Você fala, mas por que você quer essa boca? E vai Sim. trabalhar o emocional, né? Gente, é aí que eu falo pra vocês, lá no comecinho que eu disse, eu acho que a gente não pode só passar na terra por passar, a gente tem que ter um diferencial. E é isso que eu tenho, essa diferença com os meus pacientes, tá? É aquilo que eu falei, eu gosto dessa relação interpessoal. Então, eu gosto de escutar, eu gosto de entender o porquê a pessoa tá ali. Ela se abre, ou ela vai contar uma história muito feliz, ou ela vai contar uma história muito triste, ou a gente vai rir junto, ou a gente vai chorar juntas. Então, eu já falei várias vezes não para paciente. Tem pacientes que ligam, já tá na hora de eu voltar. Não apareça aqui porque eu não vou te atender. Então, assim, eu acho que tudo tem a sua hora. Então, a gente tem que entender um pouquinho do que ele tá sentindo. A gente tem que entender um pouquinho da vida desse paciente, porque a gente tem que entender o que ele come, se ele faz uma atividade, se ele bebe água, se ele usa um nutracêutico, realmente o que ele faz da vida dele, porque dependendo do que ele leva o estilo de vida resultado. e ele não melhorar, Não vai a adiantar. gente não vai ter um resultado satisfatório. Então, a gente precisa realmente entender, realmente é muito O individualizado. contexto da Vai pessoa, né? influenciar, né? Vai influenciar Todo totalmente o que a pessoa faz. Doutora, a home office, as câmeras, luz, mexe com... Você acha que mexeu com a estética da face da pessoa ou não tem influência? Como assim? Desculpa. Envelhecimento, ou ficar mais em casa, mais retraído. Muito tempo na frente da tela, Exato. assim, impactou na face, nas características da pessoa? Ou ainda não se tem evidência disso? Porque na pandemia todo mundo foi pra casa, Sim. né? Eu acredito que as pessoas, elas começaram a se observar um pouco mais. Eu acho que a gente não ok. tinha chance de se observar, Não tinha né? tempo pra isso, né? Então, Coisas que você nem reparava, passava Não. batido, né? se a gente for ver, a gente pode falar que a gente voltou, entre aspas, numa vida normal, né? Então, assim, o que a gente faz? A gente levanta, a gente toma nosso banho, a gente vai trabalhar e busca filho, e vai no mercado e atende paciente. Então, essa é a vida que a gente voltou. Só que a gente voltou com um adeno em tudo isso, né? Sim. A gente teve a chance de fazer as nossas lives, a gente teve a chance de ficar em casa vendo receitas caseiras de um peeling, a gente teve chance de fazer coisas. Eu acho que todo mundo teve esse tempo para se autoconhecer. E eu acho que muita gente, infelizmente, não gostou do que viu. Então, como as pessoas não gostou, até eu também, todo mundo, né, gente?
não gostou do que viu, então eu acho que as pessoas saíram um pouco desenfreada em busca dessa perfeição. Já chegou alguém pra você, doutora, eu quero esse rosto de filtro de Instagram, com aquela boca lindinha, aquele nariz empinadinho. Já chegou assim alguém pra você? Total. E eu sempre falo, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de eu coloco, mas eu não sou uma pessoa de colocar muito antes e depois no meu Instagram. Tá. Por quê? Porque as pessoas às vezes veem aquilo e acham que vai ficar. Eu não transformo ninguém. Eu não mudo ninguém. Eu consigo realçar aquilo que você já tem. Então, eu consigo devolver o seu envelhecimento de que maneira? Então, primeiro a gente tem que pensar, graças a Deus que a gente está envelhecendo, gente. A gente está vivo, né? E a gente tem que escolher como que a gente quer envelhecer. E eu não falo só facial. Eu falo de se alimentar bem, eu falo de ir numa academia, eu falo de ter pensamentos bons, porque os nossos pensamentos regem também aquilo que a gente é na vida. Então, eu acho que isso eu acho que é um conjunto de tudo. Então, o que eu posso falar para vocês? Eu converso muito com o meu paciente em cima disso. Dele realmente, em primeiro lugar, para a gente fazer qualquer procedimento, a gente tem que se amar, se aceitar, para a gente realmente chegar num protocolo que seja ideal para ele. Sim. Então, a gente vai... Eu sou muito criteriosa, eu não sou aquela pessoa que coloco e já faço tudo de uma vez. A gente vai fazendo uma construção juntos, mas o que é essa construção? É de reposição do quê? Da face, de melhorar uma flacidez e de realçar os pontos mais belos dentro ali de um visagismo. Tá. É isso que eu gosto de fazer com os meus pacientes. Você já tem protocolos prontos, doutora? Todos. Fala um pouquinho pra gente dos seus protocolos, né? Fala conta aí, pra gente arrasar lá na sua doutora. clínica, ficar gata. Menina, o que eu penso? Eu penso o seguinte... primeira coisa que a gente tem que fazer quando eu pego um rosto. Então, vamos lá, vou fazer uma avaliação. Como que eu faço essa avaliação no meu paciente? Primeiro, eu vou entender, como eu já disse várias vezes, estou sendo redundante, entender um pouquinho o estilo de vida dele, tá? Ok. Daí, depois, a gente tem que pensar o quê? Que a gente vai perdendo coxins de gordura, a gente vai criando na gente, porque tem toda uma estrutura, né? Que ela vai sendo desorganizada. Através do quê? De ingestão de tanto fatores extrínsecos quanto extrínsecos. Tudo aquilo que a gente ingere, tudo aquilo que a gente não passa um protetor no rosto. Então, tem todos esses fatores. Ok. Mediante a isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reposicionar. De que maneira que a gente começa? Através de preenchimentos. Por quê? Para mim, o menos é mais. Então, a gente vai reposicionar alguns ângulos que precisa. Então, de onde que a gente começa a ter esse envelhecimento? Têmpora, né? Então, essa têmpora, ela começa aí a ter uma pitose. E envelhecimento, gente, ela é para todo mundo e ela é igual. Sim. Então, ela começa a ter um pouquinho aqui desse malar. Então, vamos falar um pouquinho dessa bochecha. Daí, a gente começa a ter um pouquinho de calha lacrimal. Esse peso, ele vai aprofundando. A gente começa a ter um pouquinho de bigode chinês. Desse bigode chinês, ele vai aprofundando. A gente tem um pouquinho de marionete. E assim vai... um pouquinho do Jaws e depois a gente fala aquela famosa face do Bulldog, né? Que a gente perde um pouquinho dessa estrutura. Então, o que a gente faz primeiro? É estruturar de cima para baixo. Tá. Depois a gente vai mexer nessa flacidez. E depois a gente vai mexer nesse gerenciamento para deixar essa pele o quê? Essa pele bonita, essa pele brilhosa. Jovem, né? Então, Eu ouvi tem falar que a gente perde até massa óssea, né, doutora? A gente perde com o tudo. envelhecimento, né? aonde que é muito característica são nos idosos. Idosos não tem aquele narizinho, todo mundo que vai ficando idoso vai ficando com aquele narizinho de bruxinha, porque é o primeiro lugar que a gente começa a ter uma perda óssea é nessa região nasal mesmo. Então, a gente perde as columelas, a gente vai perdendo, então ele vai abaixando. E tem uma idade para começar o gerenciamento do envelhecimento da face, doutora? Nossa, meninas, que pergunta maravilhosa, mas ao mesmo tempo... Complexa. Eu acho totalmente complexa. Eu acho que ela não existe uma idade. Eu acho que ela tem que existir um equilíbrio dentro da pessoa. Eu acho que... Eu já atendi um paciente, tá? De 16 anos, que a mãe me procurou. Realmente ele tem uma expressão muito forte, muito grande e, infelizmente, começou a ter um bullying na escola. Expressão marcada? Expressão marcada. Nossa. Então, quando ele conversava, era muito engraçado. As sobrancelhas dele faziam um movimento bem, bem torto mesmo. E daí, então, eu fiz toxina nele.
né, de Sim. 16 anos. Mas, assim, foi tudo muito bem conversado, foi tudo muito bem explicado. E foi por uma boa causa, Sim, né? Melhorou e daí a autoestima dele, né, doutora? Total. Só que eu acho que a gente também não pode viver só em volta disso. Mas o caso dele foi um caso, então, vamos dizer, um caso atípico, que realmente, mas a mãe conversou muito com ele, foi muito bem pensado, então foi bem interessante essa parte. Eu super apoio, porque hoje em dia tem caso grave de criança que Sim, sou bullying e bullying. fica com problema psicológico por causa disso, Com né? certeza. E o apoio dos pais e de uma mulher maravilhosa dessa, né? Fazendo o ajuste na pessoa, eu acho que é um super combo. Doutora, tem uma pergunta polêmica de um ouvinte. Sempre achei estranho dentista fazer botox. Por que dentista pode fazer procedimento estético? Bom, dentista pode fazer procedimento estético, em primeiro lugar, porque a gente está respaldado juridicamente. Então, nós ganhamos na justiça poder estar fazendo. Ponto. Que esse é o principal. Segundo, nós estudamos durante 4 anos, ou 5, ou 6, dependendo da faculdade que você escolhe, cabeça e pescoço. Que já não é o que acontece fora do nosso país. Em outros países, ser dentista é uma especialidade da medicina. Então, realmente, você não tem tanto um estudo focado realmente em cabeça e em pescoço como nós brasileiros temos. Lá fora, eu também posso falar que a gente é extremamente reconhecido, tanto que falam que os melhores dentistas do mundo são os brasileiros, portanto, que a gente estuda, né? Realmente, é uma faculdade focada em cabeça e em pescoço. Então, para a gente fazer qualquer procedimento estético, o que a gente tem que pensar? A gente tem que entender muito bem de anatomia, de fisiologia, então, aonde realmente está passando aquela veia, aonde está passando aquela artéria. Se tem uma coisa que a gente entende, é isso. Então, eu acho que a gente tem total condições, Super preparadíssimos para fazer. Só que eu sou muito clara em dizer, quem estuda. Quem estuda, eu acho que se você pegar um bom profissional, que ele realmente se dedica, eu acredito que você está extremamente respaldado, porque o grande segredo da harmonização é você saber corrigir se tiver alguma intercorrência. Então, é isso que você tem que procurar num profissional. Por quê? Porque cada pessoa pode ter uma intercorrência. E não tô falando que o profissional fez aquela intercorrência. Ele pode ter uma alergia, ele pode ter algo que realmente fuja daquilo que realmente foi feito, estéril, bem feito, materiais bons, tudo. Então, assim, o bom profissional é aquele que sabe corrigir aquilo que talvez deu uma intercorrência. Falando em correções, tem como retirar botox? A pessoa cansa do preenchimento? Tem como voltar ao normal, tirar o produto do corpo? Bom, vamos lá então. Quando a gente fala de botox, tá? Ele é um pouco mais difícil. Tá? A gente não consegue retirar. Apesar dele ter uma parte de transição, ele fica mais ou menos uns 6 meses no organismo. E, gente, é assim. O que acontece? Quando você faz uma toxina botulínica num paciente, né? Que ele é muito comum fazer no terço superior pra gente melhorar essas partes da ruga. Com 3 meses o paciente tá te ligando e tá te falando: poxa, Letícia, já tá saindo, e aí a gente vai ter que fazer de novo. Agora, quando dá uma intercorrência, ela dura 1 ano. Eu não sei o que acontece com ela. Ela fixa que nunca não quer sair mais. Ela não quer sair. Ali mundo. ela fica, ela mora. Ela fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Que coisa Mas louca. daí a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer, mas eu sou bem sincera em dizer. É uma coisa transitória, volta, mas a gente fica um pouco vinculado, tá? A realmente um pouquinho dessa intercorrência, se a gente não gostou, é um pouco mais difícil de tirar. Agora, quando a gente fala em preenchimento, que a gente está falando de um ácido hialurônico, a gente tem um produto que chama hialuronidase, que a gente consegue reverter imediatamente no mesmo momento. Então, dos dois, o melhor você falaria que era o cada ácido um é pra uma hialurônico. coisa. É que cada um é para uma Tá, coisa. entendi. Quando a gente fala em toxina, a gente está falando em melhorar rugas. Tá. Quando a gente fala num ácido hialurônico, a gente está falando em Preenchimento, né? preenchimento, reposição, volume, devolver no lugar. Quando a gente fala em bioestimuladores, tanto os líquidos quanto os sólidos, a gente fala em flacidez. Tá. Então, a gente fala. Eu achei curioso, porque esses dias eu vi um vídeo que fala que a gente tem um ácido hialurônico Temos, nós no rosto. produzimos. E eu nem imaginava. Achei que o ácido hialurônico era um produtinho que tinham criado pra colocar no rosto. Não, a gente tem uma produção, só que ela começa, né, diminuir com o passar
do tempo, da nossa idade, Que do isso estilo vai de vida perdendo que a gente também, né? tem, vai se perdendo. Doutora, ainda tem profissionais que preenchem com produtos proibidos? Que a gente já ouviu falar muito sobre isso, né? Total. Vocês viram que eu dei até uma respirada, né? Oh, não. Oh, não, oh, não. Foi uma música. Ó o suspense. Ai, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. É tão triste isso, né? Mas eu acho É que... por custo? É É por quê? Eu acho que primeira situação, eu acho que realmente, eu acho que é custo mesmo. E eu acho que é mais... Além do custo, é o ganho. É você poder cobrar, mas ter um produto extremamente barato e você poder ganhar mais em cima disso. Mas eu acho que é uma falta de carinho com o outro, né? Sim. E esse profissional, ele vai te falar o que tá usando ou não? Não. Não, porque então não tem como saber não qual dá produto pra eu devo saber. fugir, qual produto é proibido, assim. Então, na realidade, eu vou falar um negócio pra vocês. Chegam muito pacientes no meu consultório que é assim. Elas chegam e falam, eu gosto de tal... eu ouvi falar sobre X produto. Eu gostaria desse. Por quê? Porque, claro, que existe uma mídia, existe um marketing muito grande em cima de cada das marcas. Sim. Né? Então, eles batem muito em cima Sim. disso. Então, eu vou falar um pouquinho... O que eu penso? Eu acho que se você acreditar no profissional e ele conhecer o produto, eu acho que hoje no mercado a gente tem produtos muito bons, tá? Quando eu falo de produtos bons, eu falo produtos que tenham Anvisa, tá? Produtos realmente que a gente Aprovados. tenha uma tranquilidade em trabalhar e qualquer coisa que acontecer, a gente tem um respaldo aí. Então... eu tento desmistificar isso do meu paciente para ele pensar o seguinte: não é o produto que vai fazer ele ficar mais bonito, ele ficar... Não é o produto, é sim a dentista, ou seja, o profissional habilitado que saiba fazer. Então, eu não sou muito de... Mas elas chegam falando, eu quero tal produto. E hoje no mercado a gente vê, assim, uma variedade muito grande de valores, né? Sim. É em relação ao produto ou varia do profissional mesmo? Eu acho que são duas situações, tá? Então, a gente pode falar em termos de produto. Sim, os valores são diferentes. Dependendo da marca que você trabalha, a gente já tem essa diferença, sim, tá? E quando eu falo, vamos pensar em profissional. Eu acho que cada profissional, ele conduz o seu atendimento, o seu dia a dia de uma maneira, apesar de eu respeitar qualquer tipo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa experiência. Tá. Então, eu acho que essa experiência do meu paciente é tudo que ele vai viver dentro do meu consultório. É tudo realmente, desde o momento que ele chega, desde o momento do que ele recebe, desde o momento... um paciente não sai do meu consultório sem o mimo dele, um paciente não sai do meu consultório, eu tenho uma total atenção com qualquer procedimento que eu faço, eu realmente acompanho ele de mão dada até realmente eu estar tranquila. Então, eu acho que tudo isso gera valores. Eu nem falo de custo, eu falo que daí isso gera valores do que você realmente cobra. Falando nisso, quero falar, então, engajando nisso, o que acaba acontecendo? Tá? Que hoje também está muito comum. O profissional faz o procedimento no paciente e dá uma intercorrência. E hoje o que mais está tendo de processo contra os dentistas, vamos falar da minha área, é realmente essa falta de respaldo que tem. Por quê? Porque ele não sabe corrigir, ele fica com medo, daí ele desliga o celular, ele some. Então, eu acho que tudo isso gera um custo realmente que você... até do quanto você estudou, do quanto você está habilitada realmente, dá o amparo para o seu paciente mesmo. Tem duas perguntas de ouvintes aqui. A primeira é: assisti um vídeo no TikTok onde a menina fez botox na ponta do nariz e necrosou. Fiquei com medo de fazer. O que pode acontecer nesse caso? Bom, então vamos lá. Botox não faz na ponta do nariz. Então, acredito que foi preenchimento que fez na ponta do nariz, tá? Essa necrose. Muitas vezes, quando a gente faz, então aqui passa algumas artérias que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim que a gente faz, independente da pouca quantidade que a gente coloca,
realmente a gente pode ter ali uma pressão. Então, acontece 2 situações que podem ser feito esse nariz. Esse nariz, ele pode ser feito com agulha ou ele pode ser feito com cânula. Qual que é a diferença entre uma agulha e uma cânula? A agulha, a ponta dela é uma ponta cortante, tá? Ela perfura. Assim que ela vai entrando, ela já vai cortando tudo. Já a cânula, a ponta dela é uma ponta romba. Então, a gente consegue desviar de algumas situações. Então, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco mais criteriosa. Então, eu gosto de usar cânula. Tá. Quando a gente coloca esse produto dentro do nariz, realmente, por ser uma estrutura muito pequena e a gente não tem um tamanho tão grande ali entre uma pele, entre a musculatura, então a gente pode acabar fazendo ali uma pressão. Tá. E essa pressão, sim, pode. Por isso, o que é importante que eu posso, então, dizer? Não tenha medo de fazer. Porque se você for realmente num profissional que ele sabe o que ele está fazendo, ele vai te deixar pelo menos meia hora, porque em meia hora já começa a ter essa intercorrência dessa necrose. E daí é só colocar hialuronidase que a gente já resolve isso na hora. Ah, pode ser, então, foi um descuido do profissional. Ou a paciente saiu correndo e não viu. Foge dessas tretas. Vem em mim, fala. Chama a doutora lá e... Doutora, tem mais uma pergunta aqui. Tem procedimento estético que dói muito. Como dentista, dá pra fazer com anestesia? Então, isso é uma coisa assim que eu acho que a gente ganhou muito área. Por quê? Porque nós anestesiamos tudo. Ai, então, que beleza. vamos pensar no dentista. Tudo que a gente vai fazer num dente, a gente anestesia. E com isso, claro, que a gente não sabe começar um procedimento sem anestesia. É meio que é meio vinculado, sabe? A gente não consegue. Ali. Então, existem profissionais que fazem, um exemplo, um preenchimento de boca sem anestesia, que era muito corriqueiro antes dos dentistas entrarem na área. Então, eu tenho várias pacientes que falam pra mim, nossa, mas eu senti uma dor tão grande. Então, eu acho que a gente realmente, hoje, eu acho que pode fazer qualquer procedimento totalmente indolor. Hoje, a gente consegue anestesiar absolutamente tudo e o paciente não precisa sentir absolutamente nada. Bacana. Nossa, Show. Outro... Nossa, já... vibe, né? Agora, tá vendo? Tá ficando Vamos fácil fazer, ficar bonita. Júlia. Tá ficando fácil ficar linda, sem dor ainda. Que eu falo, a mulher não tem um dia de paz, tudo dói. Pra parir dói, pra fazer plástica dói, tudo Todo dói. mês dói Não e tem assim nada vai. fácil pra mulher. Doutora, e se você pudesse deixar uma mensagem para essa geração, para as próximas, ou um conselho que vá ou em relação ao odonto ou no geral, assim, o que a senhora falaria? Bom, o que eu poderia deixar de mensagem? Eu acho que hoje em dia a gente está realmente numa busca constante de uma autoaceitação das pessoas. Tudo é muito focado, talvez, só em beleza, só numa parte externa, só no Instagram, só naquela vida feliz. E eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho antes no nosso bem-estar. Eu acho que é sair um pouquinho dessa manada e saber que cada pessoa, ela é bonita do jeito que ela é única do jeito que ela é. A gente pode sim envelhecer de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais bonita, mas sem exageros, sem pesar a mão naquela autoaceitação, que eu só vou ser aceita se eu fizer assim, eu só vou ser aceita se eu seguir essas pessoas. Então, eu acho que é um amor próprio. Sim. Se amar. Muito bom. Linda. E tem alguma coisa que a senhora faria diferente? Ou que não aconteceu? Como um arrependimento? Não fiz ou aconteceu e podia ter sido feito diferente? Meninas, não. Ai, que bom. Minha vida, ela é uma extremamente intensa. Eu posso falar que eu sou uma pessoa de altos e baixos. Então, eu tenho uma história de vida, assim, muito gratificante. E eu prefiro me arrepender de ter feito do que de não fazer. Ótimo. Com certeza. Muito Maravilhoso. obrigada. Onde a gente pode encontrar você? Você tem rede social, sua clínica? Fala pra gente um pouquinho. Bom, minha clínica fica no Cambuí. Minhas redes sociais fica... vamos lá. Bom, meninas, minha clínica fica no Cambuí. Minha rede social é doutora Letícia Migliorini. Infelizmente, há uns 4 meses,
minha outra rede foi hackeada. Ai, meu Eu Deus. consegui, então estou aí começando novamente do zero, mas estou focando aí. Lá eu coloco várias dicas antes e depois, e sempre estou falando um pouquinho desse dia a dia da harmonização. Ótimo. Que A bom. gente vai deixar também, pessoal, pra vocês aí de casa, a descrição, os links, o número de telefone da clínica. Tudo certinho pra vocês poderem acompanhar a doutora, marcar sua consulta, ficar linda, maravilhosa, né? Fazer o gerenciamento, né, do envelhecimento. Ficar em dia, né? E tá por dentro de tudo que a doutora tá fazendo, cursos, enfim. Tudo aqui na descrição pra vocês. E a gente tem um presente pra você, doutora. Quem que não gosta de presente, né? Pra você se cuidar, ficar cada dia mais linda. Muito obrigada, meninas. É uma busca constante, né? Com certeza. Vamos abrir aqui. Gente, Fórmula e Companhia, meu Deus do céu. Aqui é outro nível, né, Fabi? Bom, gente, eu sou suspeita em falar, porque todos os meus cosméticos, meus nutracêuticos são feitos lá. Ai, que doutora. legal. Coincidentemente. E também todos os meus pacientes, meus Ai, alunos, que legal, todos a eu gente ama indico. Fórmula. Tem resultados. Fantástico. Eles É são muito disso que a gente sérios, tá né? falando, Gente, Brasil. existe. Eu vi um vídeo essa semana, fantástico. Não existe o bom, bonito, barato. Você não consiga. Juntar Hoje tudo. você não consegue mais fazer essa junção, tá? Então, quando você procura coisas boas, você tem resultados bons. Vale o investimento, né, doutora? 100%. 100%. Gente, eu simplesmente amei. Ai, que bom. Esse é o lançamento de 5 Gotas e um Desejo, é o lançamento deles, arrasou. Amei, Teve muito vou ficar sucesso. linda. Espero que você goste. Obrigada, doutora. Obrigada, viu, pelo Obrigada, conteúdo. meninas. Tchau. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Não esquece de curtir, compartilhar, deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Deixar aqui se vocês querem que a doutora volte, Sim, né, Fabi? isso mesmo. Que vai ser um prazer ter ela de novo Exato. aqui. De seguir a doutora nas redes sociais, de seguir a gente, tá por dentro de todos os nossos episódios. Um grande beijo. Tchau, tchau.